Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando no CIEP hoje, tá? Vou diminuir meu rosto aqui, mas vocês vão estar me escutando aí. Eu consegui o acesso aqui da conta da Patrícia, tá? Do Connect. Então eu vou estar passando para vocês aí o que eu aprendi da plataforma, tá? Eu não tenho acesso a essa plataforma, então eu não sei ainda muita coisa, mas como eu vi que tem muita gente com dúvida, eu peguei essa conta aqui e vou estar gravando esse vídeo aí para vocês, está passando o que eu já peguei aqui da plataforma e depois a gente vai dar uma passada pelas opções que eu também ainda não vi, mas vou estar vendo aqui com vocês, tá? E tentando passar uma confiança para vocês estarem mexendo e um conhecimento aí, tá? Então aqui, primeiro de tudo, vocês precisam, né, eu estou acessando do meu computador notebook, tá? Então primeiro vocês precisam estar procurando aí por EduConnect BP no Google e vocês vão clicar aqui no link, tá? E que vai seguir para vocês abrirem aqui a plataforma, entrar aqui e fazer o login, tá? Com a matrícula e com a senha. Beleza. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão cair aqui nessa página principal, tá? Aqui vai ter a turma de vocês aqui embaixo, tá? Então, quando vocês clicarem aqui na turma de vocês ali embaixo, por exemplo, a Patrícia é essa 403, tá? Então, quando eu clicar aqui, ele vai me trazer mais algumas opções aqui no cantinho, se vocês separarem, ó, tá? Ó, vou clicar aqui. Olha aqui, ele já trouxe algumas opções aqui para mim, tá? Então, aqui no cantinho eu tenho que ir seguindo as etapas aqui para mim poder ir acrescentando dados. Por exemplo, aqui em aulas, ó, eu posso estar vindo aqui em nova aula e adicionando a nova aula aqui, botando um assunto, tá? Então eu posso botar, eu vou reutilizar, já aproveitando para mostrar para vocês. Aqui vocês vão preencher esses dados, tá? Ó, o assunto, componente, tá? Que é a matéria que vocês estão adicionando na aula, tá? Por exemplo, eu vou querer adicionar de língua portuguesa. Aqui vocês vão adicionar uma descrição, tá? Deixa eu dar uma olhada para ver se não está. Tá, beleza. Ó, aqui vocês vão adicionar uma descrição, tá? Vocês podem adicionar um material, por exemplo, clicar aqui e procurar um arquivo aqui, o Word, por exemplo, tá? Que vocês tiverem aí um material complementar para eles, vocês podem estar adicionando aqui. Vocês podem estar adicionando uma tarefa, tá? Como dever de casa, por exemplo, é só adicionar um título, a descrição aqui. Vocês também podem adicionar o material, a data de entrega, tá? Os alunos, ó, tá? Todos os alunos. Beleza. Vocês também podem estar agendando a aula, tá? A aula ao vivo é o que? É como se você estivesse fazendo uma live, tá? Então ele vai trazer algumas plataformas aqui. Você pode estar fazendo live e dando aula, mas acredito que vocês não vão estar utilizando muito. Tornar uma aula pública, que é para outros professores poderem utilizar do conteúdo aqui que você preencher, tá? Vou mostrar para vocês que a gente vai preencher aqui. Então, se você tornar pública outros professores que podem estar dando a mesma matéria que você, o mesmo conteúdo, só que para turma diferente, ele pode estar acessando aí e aproveitando os seus dados. Aqui em objetivo vocês têm que preencher aqui, ó, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Então aqui você vai botar realmente uma frase mais objetiva, tá? Aqui habilidades e objetos de aprendizagem e desenvolvimento. Então aqui você pode estar preenchendo com algumas habilidades que você utilizou, por exemplo, utilizei da habilidade de criação de grupo para que eles tenham um pensamento mútuo sobre determinado assunto, tá? Então você pode estar preenchendo isso aí. Aqui, informações adicionais, você pode estar adicionando, por exemplo, utilizei da lousa digital para trazer um conteúdo para eles, tá? Então você pode estar adicionando aqui bastante descrições mesmo sobre a sua aula. Feito isso aqui, em agendar a aula, você tem que marcar essa opção quando a sua aula já tiver passado, tá? Por exemplo, se vocês tiveram acesso à plataforma após
o início das aulas. Então, se você quiser botar as aulas que já passaram, você vai ter que agendar aqui a aula, clicar nesse datazinho aqui, no calendáriozinho, ou escrever ali, tá? E buscar o dia que você quer botar como se fosse essa aula. Você pode alterar isso depois, tá? Além de poder adicionar todas essas outras coisas, você pode modificar depois que você fizer a aula. Vou estar mostrando para vocês aí, tá? E vocês podem estar aproveitando o conteúdo de outras aulas. Por exemplo, ó, cancelei aquela aula, venho aqui em nova aula de novo, ó, reutilizar a aula, tá vendo? Eu já tinha gravado um vídeo aqui, mas eu esqueci de mudar a câmera ali, então estou gravando de novo aqui esse pedacinho. Então vocês podem reutilizar a aula, por exemplo, eu vou querer reutilizar essa aula aqui de consoantes e vogais, ó. Então quando eu clico em cima, ele já traz para mim tudo preenchido, ó. Já traz aqui disciplina, título, a descrição, tá? O objetivo, já trouxe, ó, trabalhando consoantes e vogais, habilidades, ó, livros, utilizei de habilidades, de criar grupos, como eu disse, aqui eu posso botar formação da lousa, utilizei da lousa digital, da lousa. Você pode fazer uma descrição maior da lousa digital, que a gente trouxe tal jogo para eles trabalharem tal coisa, beleza? Depois a gente pode salvar a aula. Mas antes disso, ó, por exemplo, se eu quiser agendar a aula para um dia à frente, ou se eu quiser agendar a aula para um dia anterior, é aqui, tá? Se eu não agendar a aula, ela vai ficar salva como o dia de hoje, tá? Eu posso editar aí, só clicar em salvar, vou salvar essa aula aqui, tá? Então eu vou ficar com duas aulas de consoantes e vogais, ó. Aula de consoantes e vogais e aula de consoantes e vogais. Reparem que essa é dia 2, tá? E essa é dia 2 do 4 e essa é dia 5. Se eu mudar, eu posso clicar aqui em editar a aula para mudar. É onde a gente consegue mudar, tá? Então, se eu mudar para dia 1 do 4, por exemplo, 1 do 4, ela tem que descer e ficar antes da minha outra aula. Tá vendo? Agora ficou uma 1 do 4 e uma 2 do 4. Então, ele já faz esse alinhamento para mim das datas, tá? Então, eu posso ir adicionando as coisas que ele já vai pegar as datas recentes, trazer para cima, e as datas anteriores jogarem para baixo, para vocês estarem adicionando aí as aulas de vocês. Outra coisa, plano de aula, tá? Ó, aqui a gente tem todas as aulas e minhas aulas, tá? Então aqui é só um filtro, tá? Para você tá filtrando ali. Aqui em cima também é um filtro para você escrever a aula que você quer, tá? Ó, aula português. Tá vendo? Ele só trouxe só essas duas, então é um filtrozinho, tá? E aqui o plano de aula. O plano de aula é um filtro também que ele vai trazer todas as informações daquelas aulas que você tem ali da data que você quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, da data de 1 de fevereiro até a data atual, tá? Em língua portuguesa. Ó, pesquisar. Ó, ela trouxe para mim, ó, aquelas aulas que eu tenho lá cadastradas que são de português, ó. Tá vendo? A aula da data 3 do 5, ó, 3 do 5, tá? Ela tem aqui, ó, o assunto, a finalidade, o ano, a habilidade, tá? Aquela aula que a gente cadastrou de consoantes e vogais, tá vendo? Ó, ela tem tudo aqui, tá? É para isso que serve o nosso plano de aula, beleza? Aí quando eu volto, eu posso também apagar as aulas aqui, tá? Quando eu volto, a gente pode ver aqui no cantinho, ó, notas e avaliações. Esse notas e avaliações, o que a gente precisa perceber? Ó? Temos nova avaliação e avaliações. Esse avaliações, ele funciona assim como a gente fez lá com as aulas, tá? Eu vou marcar aqui, ó, avaliação ou síntese de notas, tá? Que vou marcar aqui a data, ó, 2023, vou marcar a matéria, tá? E o bimestre. Eu vou pesquisar aqui, mas ele não vai me trazer os dados ainda, porque eu não concluí ainda eu ainda não lancei as minhas notas, tá? Então ela ainda está pendente, ela ainda não está como aprovado aqui. Para ela começar a aparecer lá, para mim, eu preciso estar com isso aqui aprovado, assim como
eu fico com essas tabelinhas de registro aqui, ó, de frequência, tá? Tá vendo que tá lançado aqui? Então, aqui ela tá pendente. Eu preciso regulamentar essa pendência aqui. Para que acontece? Eu não vou estar fazendo essa inserção de dados aqui porque essa conta não é minha. Então, eu não quero fazer coisas que talvez depois eu não consiga desfazer, tá? Eu quero só mostrar para vocês alguns conhecimentos para que vocês comecem a andar, porque eu tô vendo que a galera tá meio agarrada com a plataforma. Ó, beleza. Segundo bimestre aqui, tá? Aqui, ó, a gente tem esse guia ao lançamento de notas 1. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, por exemplo, é quando a gente cria uma nova avaliação, e você preenche esses dados, tá? Tipo de avaliação, prova, teste, trabalho, trabalho em grupo, tá? Data de realização, você pode escolher aqui, tá? A data que vai ser realizado, tá? E a descrição da prova. Após você criar isso, vai aparecer igual apareceu essa aqui para mim, tá? Então, aí aqui eu vou começar a preencher as notas dos alunos, tá? Então, por exemplo, a Brenda aqui eu boto 4.5, tá? Aí eu vou preenchendo. Eu só consigo preencher esses campos a partir da data que está marcada a prova, tá? Se eu marcar uma prova para amanhã, eu não vou conseguir preencher essas datas hoje, só amanhã. Ou depois de amanhã, porque já vai ter passado a data da prova, beleza? E reparem que tem S1 e 2 aqui em cima, tá? Eu já vou falar desse 2. Após vocês preencherem tudo isso aqui, vocês vão clicar em atualizar notas. Isso é a nota da primeira avaliação. Só que, por exemplo, um aluno ficou de recuperação, a Brenda Vitória ficou de recuperação, que a média é 5, ela tirou 4.5. Aí, depois que eu preencher tudo isso e clicar em atualizar notas, aí eu vou conseguir preencher aqui a parte número 2. Porque você pode reparar que ela está me bloqueando de preencher, porque eu ainda não lancei as notas de número 1, tá? Então, quando eu lançar as de número 1, aqui eu vou lançar as recuperações. Por exemplo, a Brenda Vitória ficou de recuperação com 4.5. Então, se ela conseguiu recuperar, por exemplo, aqui é a nota da prova, tá? Não é a média. Eu só estou dando um exemplo. Ela conseguiu recuperar, tirou 5.5 e era para ela tirar 5. A média ali era para ser 5, tá? Então ela conseguiu, foi aprovada. O que eu vou fazer? Eu vou passar a nota dela para cá agora como 5.5 em vez de 4.5, tá? Se o aluno já tinha passado na prova, já tinha tirado a média acima da média na prova, então aqui ou eu vou passar a mesma nota que tiver aqui, tá? Ou eu não vou preencher nada. Eu não sei como que ainda está funcionando, ainda não sei como está funcionando essa parte de número 2, porque eu ainda não preenchi, tá? Mas de duas uma, ou você vai ter que passar as notas iguais de lá para cá, ou você vai deixar em branco e vai clicar em atualizar notas e ele vai sair de pendente para aprovado aqui, tá? E aí a gente vai conseguir buscar as avaliações ali certinho, que já vai estar tudo aprovado. Já está no segundo bimestre, tá? Ó, avaliações aqui eu busquei pelo primeiro, ó. Se eu botar o segundo, por exemplo, ó, pesquisar. Olha aqui, ele já trouxe para mim, na verdade, ó, tá vendo? Então aqui funciona dessa forma, ó. Só que eu ainda não lancei, tá? Não tem nada lançado, tá vendo? Então, a gente pode dar uma olhada aí e preencher esses dados. Aqui, ó, próxima opção, a agenda. A agenda, ela vai trazer as minhas aulas, por exemplo, ó, hoje é dia 3, quarta-feira. Eu tenho aula hoje dia 3, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, nas minhas aulas, eu tenho duas aulas hoje, ó, marcadas para dia 3, ó. Patrícia, língua portuguesa e língua portuguesa prova, tá? Então aqui na minha agenda ela vai trazer para mim, ó, que dia 3 eu tenho essas duas aulas aqui, ó, língua portuguesa, Patrícia, tal, tá? E se eu clicar, ó, eu tenho as informações da aula, ó, essa é a prova, língua portuguesa, e 2 prova, e aqui é sem a prova, tá vendo? Então são diferentes. Se eu clicar no 2, que é terça-feira, ó, não tenho nada. No dia 2, no dia 4, não tenho nada. Eu só vai aparecer essas bolinhas, essas notificações quando eu tiver aula naquele dia, tá? Então se você já tiver aula
ocorrida, ou que está ocorrendo, tá? Ou que vão ocorrer, elas vão estar todas listadas nessa agendinha aqui. Reparem que aqui em cima ela tem algumas opções, ó. Agenda da turma, por exemplo, tá vendo? Que essa agenda da turma, eu acredito que ele já vai fazer um filtro de, inclusive, outras matérias que você tiver aí, tá? Ou algum vínculo com outros professores, tá? Então essa filtragem aqui ele traz mais informações em cada dias aqui, tá? É porque eu também ainda não sei quais informações certo que ele vai estar trazendo a mais de estar com a agenda da turma do que só com a sua agenda, tá? Mas eu sei que a sua agenda são só as suas aulas. A agenda da turma talvez seja um pouco diferente aí, tenha mais algumas informações aqui de outros professores ou de outras matérias, beleza? Matriz de aula. Matriz de aula, isso é importante, Patrícia veio aqui dar uma visualizada nisso. Vocês têm que reparar que aqui tem os horários das aulas que vão ser passadas. Então, na hora de você cadastrar sua aula lá, você não, talvez, se tiver alguém olhando isso, verificando, você tenha que cadastrar segunda-feira aulas de português. Então você não pode cadastrar em uma segunda-feira aula de geografia, por exemplo, que está marcado para terça, tá? Então sempre que você vê isso, você dá uma comparada ali, vê se a aula que você agendou para uma segunda-feira, não importa o dia, por exemplo, hoje é quarta, dia 3, tá? Então eu tenho que ver, hoje é quarta, hoje é matemática. Então, na hora de eu cadastrar a aula do dia 3 tem que ser aula de matemática, ciências aqui, tá? Tem que dar uma olhada nisso. Outra coisa, registro de frequência aqui. Registro de frequência, acredito que vocês já tenham pegado um pouco, tá? Registro de frequência, o que que rola? Tá vendo que tem alguns que estão pendentes e outros lançados? Os lançados foi que ela já corrigiu, tá? Quando está pendente, você tem que corrigir. O que você pode estar fazendo aí? Se você tiver mais de um horário e todo mundo estiver presente, se não estiver presente, você não pode fazer isso. Você tem que fazer horário por horário. Mas se tiver todo mundo presente nos determinados horários, selecione múltiplos horários, sim, tá? Vem, marca todos os horários, marca a presença, tá? Presença, você deixa com P, tá? Retirada de material é para pessoas, por exemplo, que trazem atestados, tá? Ou tem uma justificativa ali para não estar vindo, mas estar acompanhando, ou falta, tá? Depois de você fazer isso em todos os horários, por exemplo, aqui eu selecionei tudo, eu lanço a frequência. Se eu não selecionar todos, eu tenho que vir fazendo um por um. Faço nesse, faço aqui e lanço. Venho aqui, faço aqui e lanço, tá? Até fazer em todos os horários para que ele fique lançado aqui, beleza? E é só você ir selecionando aqui, que você vai podendo fazer esse ajuste, tá? Ó, aqui em relatório você vai buscar, por exemplo, lá, ele vai trazer para você aqui, tá? De maio. Então, as informações que você tiver preenchido ali, então ali é mais para uma busca, tá? E imprimir ali, se você quiser. Aqui também é filtro, tá? Você pode botar a data aqui para ele filtrar aqui as, seus registros de frequência, tá? Mas você pode deixar livre aqui que eu acho que ele traz todos, beleza? Avaliação individual aqui. Aqui acredito que seja para os alunos especiais, tá? Então, por exemplo, se você tiver um aluno especial, vamos supor que eu acredito que seja esse o aluno especial da Patrícia, o Carlos. Então você clica nele que ele vai ficar azulzinho, tá? Você seleciona aqui a matéria. Isso é para você fazer um documento sobre ele, tá? Redigir aqui um documento, um relatório, tá? Então aí é que você selecionou ele,
você, você vem aqui, ó, e agora você preenche, tá? O aspecto social, observações, tá? Aí você preenche e adiciona o relatório. Aspectos psicomotor, preenche e adiciona o relatório, tá? Você tem que preencher e adicionar depois, tá? Arquivos, arquivos aqui também não dá para adicionar, tá? Então eu não adiciona por aqui, deve adicionar por outro lugar, então a gente deixa assim por enquanto. E aqui em cima a gente tem uma opçãozinha, ó, de avaliação individual, tá vendo? Essa avaliação individual, ela traz algumas opções aqui, ó, pra gente, tá vendo? Relatórios avaliativos. Aí você escreve aqui que já traz mais opções, ó, do segundo ano, do primeiro ano, avaliação descritiva de português, tá? Ó, primeiro bimestre, segundo bimestre. Então aqui é um filtrozinho, tá? Que você deve estar fazendo sobre a avaliação individual. Se você for dar uma prova individual para o aluno, por exemplo, aluno especial, então vai ser um dia de prova de português, mas eu tenho um aluno especial ali e a prova dele é diferente dos demais. Então eu vou vir aqui nessa parte de avaliação individual, tá? Fora a avaliação descritiva que você também tem que dar desse aluno especial, tá? Então aqui a gente seleciona o aluno de novo, tá? Ó, avaliação, reconhecer. E aqui você responde aqui, ó, reconhecer os textos lidos, tá? Você faz toda esse preenchimento aqui, tá? E publica para você passar as informações sobre esse aluno, como que ele está se saindo aí, beleza? E aqui temos a avaliação diagnóstica, ó, avaliação diagnóstica. Ó, selecione, prova, prova teste, por exemplo, tá? Ó, quantidade de questões. Essa opção aqui, pessoal, eu também acredito que seja só para trazer informações para vocês, tá? Que aqui a gente não consegue inserir nada, então a gente só consegue observar, tá? Ó, uma disciplina, quantidade de questões, alunos, tal. Consegue filtrar algumas coisas, mas isso também acredito que não seja tão importante, beleza? E aqui a gente já passou por todas as opções aqui do cantinho, tá? Então vou voltar no início. Vou falar um pouco sobre aqui, ó, opções aqui em cima, que você pode alterar essa senha, alterar o fundo ali, tá? Aqui, ó, entrar em contato, que é fazer um suporte se você tiver algum problema aí, algum bug que você não tá conseguindo resolver, nem o pessoal da escola, entrar em contato com os caras, tá? Perguntas frequentes, que é onde a galera embola muito, então você pode clicar aqui e buscar umas perguntas frequentes, mas aparentemente não tem muito. Deixa eu ver, ó, trocar sem se vai aparecer alguma coisa. Ó, então aparentemente essa parte aqui eles ainda também não tem muitas perguntas cadastradas ali, tá? Aí aqui a gente tem, ó, notícias, tá? Que a gente pode estar vendo a secretaria, prefeitura por meio de algumas notícias que você pode estar clicando aí, ele vai trazer essas informações para você aí da secretaria, de algumas coisas, ó, aviso de evento, tá vendo? Ó, sábado letivo. Então aqui você pode estar vendo alguns avisos, eventos e notícias aí em geral, tá? Acervo digital. Aqui, ó, você tem aqui o acesso a alguns alguns livros de literatura brasileira, tá vendo? Então você pode estar buscando aqui, ó, filtrando também, tá? Busca pelo autor, tá? E o planejamento aqui, ó. Essa escola não possui uma emenda cadastrada. Então, a plataforma é isso, pessoal. Passamos por
todas as opções, tá? Qualquer dúvida, entre em contato aí e assista um vídeo, né? Falou, valeu.